Olá, meus irmãos, graça e paz. Como que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, nós vamos estar falando de algo muito importante e interessante para os dias de hoje. Algo que nós tiramos, do livro Ego Transformado, de Timothy Keller. E algo que você deveria ler, há um momento aí, é um livro bem curtinho, bem legal. E nós vamos falar aqui do primeiro capítulo, condições naturais do ego humano. Vou colocar aqui, expor para vocês 3 palavras gregas, e da origem grega, que a primeira dela é híbris. Híbris, traduzida para o português, ela fala arrogância e maltratamento. Híbris, a palavra híbris, na verdade, é o que a pessoa coloca para fora, externaliza, expõe. Esse tratamento vem através do orgulho, por terem alta estima, demais, ou também uma baixa estima demais. A autoestima, por isso que nós falamos de arrogância, e baixa estima, por isso que nós falamos de maltratamento. E também a outra palavra, hiperefania. Essas palavras são citadas no primeiro capítulo deste livro, que significa orgulho e jactância. Tem a ver, hiperefania tem a ver que a pessoa faz uma análise de si mesma e como ela se coloca, como ela se considera, Ela muitas vezes se considera, uma pessoa justa, sábia, muito boa. Ela se orgulha das coisas que ela faz, se orgulha das coisas que ela fala, que ela pensa, E sempre com um ar de superioridade. E com isso, faz com que ela se coloca como um patamar diferente entre as outras pessoas. E também tem a psio. Psio, traduzida para o português, significa inchado, inflado, soberbo. Aquilo que Paulo estava ali falando para o povo de Coríntio, vamos trazer aqui a referência de primeiro livro, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 6. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo, por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. Paulo está falando desse psio que acontecia na igreja de Coríntio, que tinha por princípio a divisão por meios de competições entre os membros da igreja. E Timothy Keller quis trazer esta verdade, esta questão, e nos convida a viajar pelas palavras de psio, que neste caso ele vai colocar algumas afirmações, que na verdade são 4, a respeito da natureza do ego humano. Sendo assim, nessa questão do ego inchado, inflado e soberbo, é uma pessoa vazia de Deus. Também que tem um ego dolorido, um ego atarefado e um ego frágil. Vamos falar sobre esta primeira questão, que Timothy Keller colocou no seu livro. Vazio de Deus. Vazio de Deus. Diante disso, constatamos que as coisas feitas só têm um sentido para a posteridade, para a eternidade, quando as coisas são feitas em Deus. Timothy Keller fala sobre este vazio de Deus, sobre este esvaziamento de Deus, quando a pessoa
não tem Deus no seu interior, o ego dela fica inchado, fica inflado e ela faz as coisas por si própria. Mas as coisas que tem que acontecer na nossa vida tem que vir de Deus, tem que vir do Pai. Dizendo, no livro ele cita dizendo, o orgulho espiritual é a ilusão de que temos competências sem Deus, mas conduzir a vida, desenvolver o nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido à vida. A nossa vida só tem um sentido, o preenchimento deste nosso ego, né? Aquilo, o vazio que está dentro de nós, só será preenchido por Deus. E através disso, desse preenchimento de Deus, que sairá algo para a posteridade e para a eternidade.